empreendimento por necessidade, o número de empresas abertas nesse período de pandemia surpreende. Foram mais de 4 mil empresas abertas em julho, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. É sobre isso que a gente vai conversar com o Samir Neme, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, Samir, muito obrigado pela sua presença. Eu acho muito importante que você pontue e dê uma leitura, né, dessa informação, da questão do aumento da abertura das empresas. Isso confirma um momento de opção de sobrevivência, porque a gente está vivendo aí uma crise, né, provocada pela pandemia? É importante contextualizar para você, Sérgio, que a pandemia é um momento ímpar que a humanidade está vivenciando. O impacto econômico da pandemia é algo assim, descomunal. A pandemia, num primeiro momento, logo em meados de março, ela trouxe o isolamento quase que total das pessoas e o cerceamento da atividade das empresas. Então, nesse primeiro momento, nos meses de março, abril e maio, a redução no empreender, na atividade de empreender das pessoas, ela foi muito impactada. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a entender, por um lado, a oportunidade que a pandemia trazia para alguns segmentos, começaram a se lançar nesse processo. E a gente caracteriza isso como um empreender por oportunidade. E a gente tem um outro grupo, um outro bloco muito grande de pessoas, maior até do que esse primeiro, que são as pessoas que empreendem por necessidade. Todas as pessoas que perderam os seus empregos em virtude da pandemia, do fechamento de muitos negócios, precisam manter a subsistência da sua família, né, levar o pão de cada dia à mesa. Então, eles passaram a se utilizar de alguns dons, algumas formas de se lançar no mercado para poder oferir essa receita e poder manter a sua família com um mínimo de conforto e nesse atendimento de necessidade, né? Bom, todos nós sabemos que abrir uma empresa, pelo menos mantê-la também, né, saudável, é um desafio, né, independentemente de um período de pandemia ou não. Você observa que esse comportamento ele deve ter algum tipo de cuidado, alguma recomendação? A formalização ela é muito importante para quem pretende empreender, por vários motivos, né? O primeiro deles é que quando você se formaliza, a carga tributária que incide sobre essa atividade econômica que você desenvolve ela é muito menor. E se a gente tirar, por exemplo, um microempreendedor individual, que pode faturar até até R$ 6.750 por mês, ou R$ 81.000 por ano, pagando apenas R$ 50 de carga tributária mensal, e esses R$ 50 já é uma contribuição para a aposentadoria do microempreendedor, isso é um ganho muito grande, porque a outra opção, que seria empreender sem a formalização, te obrigaria a pagar, por exemplo, a tabela do imposto de renda de pessoa física, que vai até 27,5% do valor que você ofere. Então, esse é um primeiro ganho. O segundo ganho da formalização é que você consegue acesso a linhas de crédito muito mais facilitadas, você consegue acessar os fornecedores para a compra dos insumos ou das mercadorias que você vai revender com uma capacidade negocial com um custo muito menor, né? E você, logicamente, consegue, com o CNPJ, ter uma máquina de cartão de crédito, você consegue emitir nota fiscal, você consegue negociar com órgãos públicos, por exemplo, que já abre um outro leque de atividade importante. Então, a formalização, eu acredito que ela vem para fortalecer esse pequeno negócio. E por falar em pequeno negócio, que tipo de empresa está sendo aberta? A gente tem aí o pequeno, médio, grande empreendedor? Isso. Nesse primeiro momento, a gente vê que o empreender por necessidade tem sido o grande canal, né? E aí, nesse ponto, tem muita coisa ligada à alimentação, tem muita coisa ligada a artesanato, a artes manuais, e tem, logicamente, as atividades que estão sendo potencializadas pela pandemia. A gente vê muito higiene, saúde, alimentação, e esses são os que têm tido a atividade impulsionada pela pandemia. Na sua avaliação, esse crescimento é bom ou ele
ele tem que ser olhado com um certo cuidado, ou seja, a gente já falou aí da observação, né, de que as pessoas não devem ter cuidado na abertura, ou seja, mas para o mercado, ele acaba aquecendo a nossa economia ou ele traz uma falsa sensação de recuperação econômica que a gente ainda não chegou? Na verdade, o que a gente precisa se preocupar é, primeiro, que a formalização ela traz obrigações, né? Se o empresário, se o empreendedor, ele não está apto a cumprir com essas obrigações, o revés, o prejuízo que ele pode ter é muito grande. A gente avaliando os números que a gente tem em mãos, grande parte das empresas elas deixam de existir nos 2 primeiros anos. Quais são os piores erros que a gente pode cometer? O que você poderia dar de dica assim, para quem hoje está nessa situação? Perdeu um emprego, tem algum tipo de capital ou quer fazer um empréstimo. O que ele não pode fazer para, geralmente, para infelizmente, perder esse dinheiro? São 3 pilares que a gente tem que respeitar. O primeiro pilar é o planejamento. Antes de você ingressar numa atividade ou empreender num segmento, você tem que planejar esse ingresso. Você precisa saber quanto que as pessoas cobram para esse mesmo segmento, qual é a percepção que as pessoas têm para o produto, para o serviço que você quer prestar, qual é a carga tributária que incide sobre esse segmento. Então, planejar minimiza os impactos negativos. A partir do que você planeja, você tem que promover a gestão de acordo com esse planejamento, porque eu costumo brincar que o papel aceita tudo, mas colocar em prática é muito difícil. As dificuldades acontecem ali nesse primeiro momento, né? Então, a gestão do planejamento, colocar em prática o que você planejou é extremamente importante. E o terceiro grande pilar é o controle. A gente precisa controlar muito, porque, do mesmo jeito que você falou, a grande maioria das pessoas tem um capital muito reduzido para iniciar essa atividade. Então, qualquer erro ele pode ser fatal para o fechamento do negócio. Então, você tem que procurar os fornecedores que te oferecem as mercadorias com menor preço, você tem que negociar o banco que te dá uma condição comercial melhor, menores taxas para receber em cartão e tudo mais, linhas de crédito, e usar ferramentas de comunicação que custem bem menos e que te deem a divulgação, a comunicação do seu negócio de uma maneira mais assertiva. E hoje, logicamente, a gente vê as redes sociais como um grande propulsor dos pequenos negócios, né? Bom, a gente sempre ouve que a gente deve apostar naquilo que a gente tem maior intimidade, né, para facilitar o trabalho. Mas não basta apenas gostar, né? Tem que saber se esse tipo de empreendimento ele é viável, né? Então, esse planejamento é muito importante para a gente ter ideia de que ele é saudável, de que ele pode ser fácil de ter um retorno mais rápido, né? Na verdade, assim, poucas são as atividades que têm, ao longo do tempo, uma estabilidade na receita. Tem muitas atividades que são por oportunidade de verdade. Então, você vê a pandemia, para as empresas que querem retomar suas atividades, elas precisam manter o ambiente sanitizado. Então, agora, a demanda por empresas que fazem a limpeza de ambientes, a sanitização de ambientes é imensa. Mas depois que uma vacina sair, por exemplo, a procura por esse produto, esse serviço já não vai ser tão grande. Então, quem entra no mercado no início dessa onda, ele tende a potencializar um lucro muito grande, mas ele tem que saber a hora de sair também. Porque você estender uma atividade para um momento que a economia não mais necessita daquele produto ou daquele serviço, faz com que todo o ganho que você teve no boom daquela necessidade, que ele vá embora. Por isso que quando a pessoa empreende de verdade, ela sempre tem que estar com o radar aberto. O que está dando dinheiro agora? É isso? Então vamos fazer aqui. Se essa onda começou a passar, vamos procurar um outro negócio que esteja sendo a necessidade da sociedade por agora. Então, ser proativo e ter uma capacidade de avaliação do cenário é sempre muito, muito positivo. Queria te pedir agora uma mensagem final para quem está justamente nesse momento tentando ter uma ideia e não sabe como concretizar, onde ele deve procurar, se existe, por exemplo, um lugar certo para iniciar, né, ter o start de um negócio, antes de abrir a empresa.
Eu acho que, primeiro, você tem que ter certeza de que o que você vai se propor a fazer é o que você gosta. Você precisa ter identidade com aquilo. O segundo passo é entender como é que aquela operação que você está se propondo a fazer, ela acontece, conhecer ponto a ponto a estrutura desse negócio. E terceiro, planejar, buscar o planejamento. E aí a dica que eu dou, por estar nesse mercado há muito tempo, são mais de 20 anos como contador, o profissional da contabilidade, ele é o profissional mais capacitado para poder olhar as opções que você tem de iniciar essa trajetória de empresário, de empreender, seja ela em qualquer nível, e aí sim te dar o assessoramento para você poder buscar a solidez do teu negócio, porque uma empresa ela só faz sentido de existir se for para dar lucro, né? Se for para gerar emprego, se for para fazer a economia, a sociedade evoluir de uma maneira geral. Samir, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Obrigado, Sérgio. Prazer sempre estar aqui com vocês.